Meia-noite. Vila de Flores, sertão profundo de Pernambuco, meados da década de 1930. O calor é abafado, uma massa de ar pesado que parece prender os pulmões, mas dentro do casarão de paredes grossas de adobe, o Dr. Eusébio não transpira por causa do clima. Ele transpira pela responsabilidade que repousa sobre a sua escrivaninha. À sua frente, sob a luz vacilante de um lampião a gás que chia ritmicamente, está um documento oficial com o timbre da República. O texto é curto, seco e definitivo. É uma sentença que autoriza a caça, o cerco e a morte imediata de Virgulino Ferreira da Silva, o homem que o mundo conhece como Lampião. Assine. Essa foi a ordem que ecoou na mente do magistrado durante todo o dia. Dr. Eusébio não é um homem do sertão. Ele é um corpo estranho naquela terra de espinhos. Com seu anel de rubi no dedo médio e o sotaque polido da capital, ele representa a mão longa do Estado, tentando alcançar um território onde a lei sempre foi ditada pelo calibre do fuzil e pelo fio da peixeira. Ele molha a ponta de sua caneta de ouro, um objeto de luxo, gravado com o brasão de armas do Brasil, no tinteiro de cristal. O metal desliza pelo papel com um som quase imperceptível. A tinta preta, fresca e brilhante, sela o destino do rei do cangaço. Ao terminar a última curva de sua assinatura, Eusébio sopra o papel. Ele sente, naquele instante, o peso da civilização esmagando a barbárie. Ele acredita, do fundo de sua alma imbuída de legalismo, que aquela folha de papel é um escudo impenetrável. Mas o que o juiz não percebe no silêncio daquela noite de breu é que a autoridade dele termina exatamente onde a caatinga começa. E a caatinga, meus amigos, acaba de ficar em silêncio absoluto. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa entender o que era o sertão dos anos 30. Naquela época, a lei não passava de uma sugestão distante, um boato que chegava de navio até o Recife e depois subia o lombo dos burros até o interior. O poder oficial morava nas vilas, protegido por muros altos e soldados de farda caque, que raramente se aventuravam além das cercas de pedra. Mas o poder real, aquele que decidia quem comeria no dia seguinte e quem seria enterrado na beira da estrada, esse poder cavalgava armado. Ele usava chapéu de couro com estrelas de prata e carregava o cheiro de suor, fumaça e pólvora. Dr. Eusébio era um homem que acreditava em instituições. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez onde cada peça tinha um movimento permitido. Lampião, por outro lado, era o homem que chutava o tabuleiro e redesenhava as regras com a ponta de um parabelo. O juiz via o capitão como um erro da natureza, um tumor que precisava ser extraído com o bisturi da justiça estatal. Ele não via o homem, via o crime, e esse foi o seu primeiro grande erro. No sertão, o respeito não é algo que se concede a um cargo. É uma cicatriz que não fecha, algo conquistado ou imposto pelo medo. Quando um homem da lei decide desafiar o rei do cangaço, usando apenas a tinta de uma caneta cara, ele não está apenas exercendo um dever de ofício. Ele está, na verdade, enviando um convite formal para que o destino bata à sua porta com o cano frio de uma arma na mão. Lampião, nesta história, não é o carrasco sanguinário que os jornais da capital pintavam. Ele é algo muito mais perigoso, o mestre da etiqueta do terror. Ele era um homem que entendia de rituais, sabia que a dor física passa, mas a humilhação pública é uma mancha que nem o tempo apaga. O capitão não queria apenas matar o juiz. Ele queria provar que a caneta de ouro era de vidro perto do aço de suas fivelas. Enquanto isso, na cozinha do casarão, Dona Maria Clara, a esposa do juiz, preparava o jantar. Ela era a personificação da elegância deslocada. Uma mulher que deveria estar em um baile no Recife, mas que se via obrigada a manter a compostura de uma anfitriã da alta sociedade em uma vila cercada por chiques e mandacaros. Ela ouvia o marido caminhar pelo escritório, o som dos sapatos de cromo no assoalho de madeira. Ela sabia da sentença, sabia do perigo. Mas, como toda mulher de fibra daquela época, sua função era garantir que a mesa estivesse posta e que o vinho estivesse na temperatura correta, mesmo que o mundo lá fora estivesse prestes a desabar. O que ninguém esperava era a velocidade com que a informação viajava naquelas terras.
A tinta da sentença ainda estava úmida quando a notícia cruzou a praça da igreja, passou pelos informantes escondidos nas sombras dos becos e chegou ao acampamento do bando, escondido em uma grota a menos de 2 léguas dali. Dizem que Lampião recebeu a notícia com um sorriso ladino, daqueles que faziam seus cangaceiros mais experientes sentirem um calafrio na espinha. Ele não ordenou que preparassem as armas para um ataque de retaliação. Ele não mandou queimar a vila. Em vez disso, deu uma ordem inusitada. Limpem as pratas dos chapéus, vistam as melhores roupas de couro. Hoje, nós fomos convidados para jantar. A estratégia do capitão foi cirúrgica. Ele não precisava de um exército para tomar a casa do juiz. Ele precisava de silêncio. E o silêncio é a arma mais letal do cangaceiro. Os soldados que guardavam a residência do Dr. Eusébio eram homens da terra. Eles vestiam a farda, mas seus corações pertenciam ao medo ancestral que o nome de Lampião evocava. Quando as sombras começaram a se mover no quintal, quando o estalar dos galhos secos parou de repente e os grilos emudeceram, os soldados entenderam o sinal. Não houve um único tiro. Não houve um grito de alerta. Houve apenas o som do metal mudando de mãos e o brilho de moedas de ouro que ninguém jamais admitiria ter recebido. A autoridade oficial desmoronou sem disparar uma bala, vítima de um olhar e de uma promessa sussurrada no escuro. Dentro de casa, Dr. Eusébio e Dona Maria Clara sentaram-se à mesa. O jantar era carne de sol de primeira, pirão de leite e um vinho importado que o juiz guardava para ocasiões especiais. Ele se sentia vitorioso. Achava que, ao assinar aquele papel, tinha finalmente colocado as rédeas no cavalo bravo do sertão. Ele ergueu a taça, pronto para um brinde à ordem e à moralidade, quando ouviu o som. Não foi um arrombamento. Foi o som da maçaneta da porta da frente, girando com suavidade, como se quem estivesse do outro lado tivesse a chave de todos os segredos daquela casa. A porta se abriu. O vento seco da noite entrou, trazendo consigo o cheiro de couro curtido e fumaça de fogueira. Lampião entrou sozinho. Ele não entrou gritando, não entrou atirando. Ele entrou como um cavalheiro que chega atrasado para um compromisso. Tirou o chapéu de abas largas, decorado com as medalhas de prata, que brilhavam sob a luz do lustre de cristal, e fez uma reverência leve. Seus olhos, protegidos pelos óculos de lentes redondas, encontraram os do juiz. O pavor que se instalou na sala foi tão denso que Dona Maria Clara sentiu que poderia cortá-lo com a faca de prata que segurava. Boa noite, doutor. Desculpe a demora, mas o caminho pela Caatinga é traiçoeiro para quem não conhece as veredas, disse o capitão, com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer ameaça gritada. Ele se aproximou da mesa, puxou uma cadeira pesada de jacarandá e sentou-se na cabeceira oposta à do magistrado. O Dr. Eusébio estava pálido. A cor fugiu de seu rosto como se tivesse sido drenada por um feitiço. Sua mão, a mesma que momentos antes assinara a sentença de morte, agora tremia tanto que o vinho na taça criava pequenas ondas. Ele tentou falar, tentou invocar a lei, o Estado, a sua posição, mas as palavras morreram em sua garganta seca. Ele olhou para a sua caneta de ouro, que ainda estava sobre a pequena mesa de canto no escritório, visível através da porta aberta. Aquele objeto que simbolizava o seu poder agora parecia um brinquedo inútil de uma criança que não entende como o mundo funciona. Lampião olhou para o prato de carne de sol e depois para a anfitriã. Dona Maria Clara, a senhora me perdoe a falta de aviso, mas o cheiro desse tempero chegou até o meu esconderijo. Será que teria um prato para um viajante cansado? Nesse momento, o jogo mudou. O tribunal não era mais no fórum. O tribunal era aquela mesa de jantar, que o juiz, pela primeira vez na vida, não era quem dava a sentença. Ele era o réu aguardando para descobrir qual seria o preço de ter desafiado o dono da terra com uma simples folha de papel. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tilintar dos talheres, um som que ecoaria na história do sertão por décadas, como o prelúdio de uma lição que a civilização nunca conseguiu digerir. Prove. Essa única palavra, proferida com uma suavidade gélida, pairou sobre a mesa de jantar como uma sentença muito mais real do que aquela que o Dr. Eusébio
havia assinado minutos antes. Lampião não estava pedindo. Ele estava ditando a nova ordem das coisas. O capitão empurrou o prato de carne de sol em direção ao juiz, um gesto que parecia de partilha, mas que carregava o peso de uma acusação silenciosa. No sertão, a hospitalidade é sagrada, mas a desconfiança é a ferramenta que mantém um homem vivo por tanto tempo sob o sol escaldante. Lampião sabia que um homem encurralado é capaz de usar qualquer arma, até mesmo o veneno escondido em um banquete de luxo. Dr. Eusébio olhou para o pedaço de carne, depois para a esposa, cujos olhos estavam fixos na prataria, tentando desesperadamente não desmoronar. O juiz, que passara a vida cercado por códigos penais e rituais de tribunal, sentiu pela primeira vez a fragilidade da sua existência. Ele percebeu que a sua autoridade era como um castelo de areia diante da maré montante. Ele era o representante da lei, mas ali, naquela sala iluminada por um lampião que parecia zombar da sua posição, a lei tinha olhos escuros e um par de óculos redondos que refletiam a sua própria imagem de derrota. Enquanto o juiz levava o primeiro pedaço à boca, o silêncio da casa era preenchido por sons que vinham de fora. Não eram tiros nem gritos. Eram sussurros, o tilintar de esporas e o riso baixo de homens que sabiam que eram os donos da noite. Através da janela entreaberta, era possível ver os vultos dos cangaceiros ocupando a varanda. Eles não estavam ali para saquear. Estavam ali para observar a queda de um gigante de papel. Os soldados da guarda, aqueles que deveriam ser a última linha de defesa do Estado, haviam simplesmente evaporado. Para você entender o tamanho desse desastre, imagine que cada um daqueles soldados tinha uma família na vila, uma dívida no armazém e um medo visceral de cruzar o caminho do bando. A lealdade ao governo dura até o momento em que o couro range no quintal e o silêncio dos cães anuncia que o verdadeiro rei chegou para cobrar o dízimo. O Dr. Eusébio engoliu a seco. A carne, que certamente era a melhor da região, tinha agora o gosto de cinzas. Ele sentia o suor escorrer pelas costas, molhando a camisa de linho engomada. Em sua mente, um monólogo frenético se desenrolava. Ele pensava em como chegara ali, em todas as promessas de ordem que fizera aos seus superiores no Recife. Ele se via como o portador da luz em um território de sombras, mas agora percebia que as sombras tinham uma inteligência própria. Ele percebia que Lampião não era apenas um fora da lei. Era um político da sobrevivência. Um estrategista que conhecia as fraquezas humanas melhor do que qualquer tratado de psicologia jurídica. Lampião, observando cada reação do juiz com a paciência de um predador que já sabe o resultado da caçada, começou a falar. Sua voz não era áspera, era quase melódica, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Ele não falou de crimes. Ele não mencionou a sentença de morte que repousava no escritório ao lado. Ele começou a falar de leis, mas não das leis dos livros. O senhor sabe, doutor, que a justiça é uma coisa curiosa. O senhor assina um papel lá na sua mesa bonita e acha que o mundo obedece. Mas a terra aqui é seca, ela não absorve tinta tão fácil. Ela só entende o que é justo no olho do homem. Lampião então fez uma pausa, servindo-se de um pouco de vinho com uma elegância que afrontava o Dr. Eusébio. O juiz sentiu uma pontada de ódio misturada ao terror. Como aquele homem, um bandoleiro, podia se sentir tão à vontade em sua casa? Onde estava a barreira que separava o magistrado do criminoso? Foi então que o capitão lançou a primeira granada psicológica da noite. Ele mencionou um nome que o Dr. Eusébio acreditava estar enterrado nos arquivos mais profundos da capital. Era o nome de um coronel, um velho aliado político do juiz, alguém que facilitara a sua nomeação para aquela comarca em troca de certos favores em processos de terras. Lampião detalhou, com uma precisão assustadora, as datas, os valores e os termos de um acordo que nunca deveria ter saído das sombras das salas de jantar do Recife. O juiz sentiu o chão desaparecer. O segredo que ele protegia com tanto zelo, a base da sua suposta integridade, estava ali, sendo servido como sobremesa pelo homem que ele acabara de condenar à morte. Nesse momento, o antagonista deixou de ser apenas Lampião e passou a ser o próprio sistema que o juiz representava. Dr. Eusébio percebeu que ele não era o herói da moralidade.
Ele era apenas mais uma engrenagem em uma máquina de interesses, e Lampião conhecia cada dente dessa engrenagem. O capitão não estava ali para matá-lo por causa da sentença. Ele estava ali para lembrá-lo de que a sua toga estava suja muito antes de ele pisar no sertão. Dona Maria Clara, percebendo a mudança na atmosfera, tentou intervir. "Capitão, meu marido apenas cumpre o seu dever", começou ela com a voz trêmula. Lampião a interrompeu com um gesto suave de mão, mas um olhar que não admitia réplicas. "O dever é uma palavra muito elástica, minha senhora. Ela estica para o lado de quem tem a caneta mais pesada. Mas hoje a caneta que pesa é a minha." Ele se levantou e caminhou lentamente até o escritório anexo. O juiz ficou paralisado, observando o vulto do cangaceiro entrar na sala onde a sentença de morte repousava. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo som das folhas de papel sendo manuseadas. Dr. Eusébio pensou em sua caneta de ouro, aquele objeto que simbolizava sua ascensão social, sua educação superior, seu status. Ele imaginou as mãos calejadas de Lampião tocando o ouro fino. O contraste era uma metáfora perfeita do que estava acontecendo. A sofisticação da lei sendo confrontada pela crueza da realidade. Lampião voltou para a mesa, trazendo a sentença e a caneta de ouro. Ele colocou o documento sobre a porcelana fina, bem na frente do juiz. A tinta preta da assinatura de Eusébio ainda brilhava sob a luz, um testemunho mudo da sua arrogância. O capitão não rasgou o papel. Ele não o queimou. Ele simplesmente o deixou ali, como um espelho onde o magistrado era obrigado a encarar a própria impotência. "Sabe o que eu acho mais bonito nessa caneta, doutor? É que ela não falha. Ela escreve a verdade, mesmo quando o dono quer mentir." O Tolkien da história, a caneta de ouro, mudou de significado naquele instante. Ela deixou de ser o instrumento da justiça estatal para se tornar a prova cabal da hipocrisia do magistrado. Lampião começou a brincar com o objeto entre os dedos, fazendo o ouro brilhar. O juiz sentiu que a caneta era, agora, uma extensão do parabelo do cangaceiro. Cada palavra dita por Lampião era um golpe na reputação do juiz, uma desconstrução minuciosa da sua autoridade. O bando lá fora começou a se movimentar. O tempo da cortesia estava chegando ao fim. O jantar, que fora uma peça de teatro macabra, estava prestes a atingir o seu clímax. Lampião olhou para o relógio de parede da sala. 00:30. O dia da execução da sentença havia chegado, mas quem seria executado não era o bando, era a imagem do homem da lei. "Doutor, o jantar foi excelente, a carne estava no ponto e a conversa foi esclarecedora. Mas agora precisamos encerrar os trabalhos. O senhor assinou um papel dizendo que eu devo morrer. Pois bem, eu estou aqui. O que o senhor vai fazer?" O desafio estava lançado. Lampião estava a menos de 1 metro de distância, desarmado de fuzil, mas armado com a verdade sobre os podres da toga. Dr. Eusébio olhou para a caneta, depois para o papel, e finalmente para o homem que o observava com um desdém quase piedoso. Ele percebeu que, se tentasse qualquer coisa, se gritasse pelos guardas que não viriam, ou se tentasse atacar Lampião, ele morreria não como um mártir da justiça, mas como um corrupto que foi pego no próprio jogo. O medo que o juiz sentia agora não era apenas o medo da morte física. Era o medo de se tornar uma anedota nas feiras do sertão. O medo de que a sua história fosse contada como a do homem que tentou caçar o leão com um palito de dente e acabou servindo-lhe o jantar. A virada estava completa. O caçador fora transformado em presa e a lei fora reduzida a um recibo de uma refeição que o sistema nunca conseguiria digerir. Lampião pegou a caneta de ouro mais uma vez e inclinou-se sobre a mesa, pronto para escrever o capítulo final daquela noite. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som rítmico e quase metálico do bico da caneta de ouro, arranhando o verso do papel oficial. Escreva. Lampião não olhava para o que redigia. Seus olhos permaneciam fixos no Dr. Eusébio, que parecia ter envelhecido 10 anos em menos de 1 hora. O juiz observava, hipnotizado e horrorizado, o instrumento de sua própria autoridade ser usado como uma arma de humilhação.
Cada movimento da mão do capitão era preciso, calmo, desprovido da pressa de um criminoso e carregado da solenidade de um soberano. A tinta preta, a mesma que selara a sentença de morte, agora desenhava palavras que mudariam para sempre o destino daquela comarca e a alma daquele magistrado. Para você entender o que estava acontecendo ali, imagine a cena sob a perspectiva de Dona Maria Clara. Ela via o marido, um homem que sempre se orgulhou de ser o pilar da civilização no deserto, reduzido a uma estátua de sal, a prataria de luxo, o vinho caro, a porcelana trazida do litoral. Tudo aquilo parecia cenário de um teatro de marionetes, onde Lampião era o único a puxar os cordões. Fora da casa, os cangaceiros permaneciam como sentinelas de bronze, sombras que faziam parte da própria noite, garantindo que o tempo parasse dentro daquela sala de jantar. Lampião terminou de escrever. Ele não soprou a tinta para secar. Em vez disso, deixou que o líquido negro brilhasse sob a luz do lampião por alguns segundos. Com um gesto lento, ele virou o papel e o colocou sobre o prato sujo, exatamente onde o Dr. Eusébio acabara de comer a carne de sol que fora provada sob pressão. O documento agora não era mais uma ordem judicial, era um recibo, pago com um jantar e a vida de quem não teve competência para me caçar. Aquelas palavras, escritas com uma caligrafia firme e angulosa, atingiram o juiz como um disparo a queima-roupa. Lampião não o mataria. Ele acabara de fazer algo muito pior. Ele o havia anulado. Ele provara que a lei do Estado era uma ficção que só existia enquanto o medo mudasse de lado. Ao deixar o juiz vivo, Lampião o condenava a uma existência de vergonha. Como o Dr. Eusébio poderia subir novamente em um tribunal? Como poderia proferir uma sentença sabendo que o rei do cangaço sentara à sua mesa, comera sua comida e saíra pela porta da frente carregando sua caneta de ouro? O capitão levantou-se com uma agilidade que contrastava com a lentidão dos seus movimentos anteriores. Ele colocou o chapéu de couro, ajustando-o com cuidado sobre a testa. As estrelas de prata brilharam uma última vez antes de ele se dirigir à porta. Mas antes de sair, ele parou. Voltou-se para a pequena mesa de canto e pegou a caneta de ouro do Dr. Eusébio. Ele não a guardou no bolso. Ele a segurou como um troféu, sentindo o peso do metal precioso. Doutor, eu vou levar a caneta, não por causa do ouro que eu tenho de sobra nos meus bornais. Vou levar porque, no sertão, quem escreve a história é quem aguenta o sol no quengo. O senhor escreve bonito, mas a sua tinta não tem sangue. Sem olhar para trás, Lampião cruzou o umbral da porta. O som de suas esporas ecoou no assoalho e depois na pedra do pátio. Houve um assobio curto, um comando quase inaudível e o som de dezenas de cavalos começando a se movimentar. Em poucos minutos, o silêncio da caatinga engoliu o bando. Os grilos voltaram a cantar. O vento seco voltou a soprar entre os mandacaros. E a Vila de Flores parecia novamente um lugar esquecido por Deus e pelos homens. Dentro da casa, o Dr. Eusébio permaneceu sentado por um tempo que ele não saberia precisar. Maria Clara aproximou-se, mas não houve palavras de conforto. O que havia para ser dito? O sistema que eles representavam havia sido desnudado. A caneta de ouro, o brasão da República, a toga imaginária, tudo fora levado embora ou manchado pela gordura da carne de sol servida sob coação. Nas 24 horas seguintes, o efeito dominó foi implacável. Antes mesmo do sol atingir o meio-dia, a notícia do jantar já havia corrido às feiras de Serra Talhada, Triunfo e Salgueiro. Os soldados da guarda, que reapareceram com desculpas esfarrapadas sobre terem se perdido na mata, não conseguiam olhar nos olhos de ninguém. O povo, com aquela sabedoria silenciosa do sertanejo, não ria abertamente. Mas o respeito pelo juiz havia evaporado como água em pedra quente. O Dr. Eusébio não esperou pela próxima sessão do tribunal. Ele não redigiu um relatório oficial sobre o ocorrido. Ele sabia que, se contasse a verdade, seria visto como um covarde. Se mentisse, Lampião faria questão de desmenti-lo através de seus informantes. Dizem os registros informais que ele arrumou os baús naquela mesma tarde. Ele abandonou a comarca e nunca mais exerceu a magistratura em solo nordestino. Mudou-se para o sul,
onde as leis eram feitas em prédios de mármore e onde o cheiro da caatinga não chegava para lembrá-lo da noite em que ele foi apenas um garçom do próprio destino. O documento, aquele recibo assinado pelo capitão no verso da sentença de morte, sumiu misteriosamente dos arquivos oficiais. Há quem diga que o próprio governo o destruiu para apagar o rastro da humilhação. Outros afirmam que ele passou de mão em mão entre os coronéis da região, servindo como um aviso silencioso. A caneta do juiz só tem poder se o homem por trás dela tiver a coragem de enfrentar quem vive fora do papel. E a caneta de ouro? Anos depois, dizem que um cangaceiro capturado na Bahia carregava um objeto singular. Uma caneta com o brasão da República, mas que tinha o bico gasto de tanto ser usada para assinar bilhetes de resgate e salvo-condutos no meio do mato. Ela se tornara o símbolo de que, naquele tempo e naquele lugar, a autoridade não morava nos palácios, mas no couro curtido de quem conhecia cada espinho do sertão. A história do jantar na casa do juiz Eusébio tornou-se uma lenda, um desses causos que os antigos contam ao redor da fogueira para explicar por que o respeito vale mais do que o cargo. Ela nos ensina que o papel aceita qualquer escrita, mas a terra só aceita quem caminha sobre ela, com a força da verdade, por mais dura e sangrenta que essa verdade seja. No jogo do poder, a ferramenta de quem manda só funciona se quem obedece tiver medo. Naquela noite, Lampião não apenas jantou. Ele mudou o endereço do medo e provou que, no sertão, a dignidade de um homem não se mede pelo anel no dedo, mas pela firmeza do olhar diante da morte. Se a morte batesse à sua porta hoje e pedisse para jantar, você teria a coragem de sentar-se à mesa e servir o prato com dignidade, ou morreria de vergonha antes mesmo do primeiro gole de vinho? A resposta a essa pergunta é o que define quem manda e quem apenas obedece às ordens escritas por outros. Se você chegou até aqui e sentiu o peso dessa história, é porque sabe que o passado do Brasil é feito de sombras que a história oficial tenta esconder. No nosso canal, nós mergulhamos nessas sombras para trazer a verdade que os livros de escola ignoram. Você teria a mesma postura do juiz ou teria agido de forma diferente? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber se você acredita que o respeito pode ser comprado ou se ele só nasce da força. E se você gosta de narrativas que mostram o lado oculto do poder e da estratégia, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Tem muito mais história esperando por você. E o próximo jantar pode ser em uma mesa que você jamais imaginou visitar. Até a próxima.